quero cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Esse é o nosso curso para novos membros da Igreja Presbiteriana de Fragoso. Hoje são 13 de setembro de 2021 e nós estamos iniciando a nossa última aula do curso comigo, né? Depois vocês vão ter ainda uma aula presencial com o presbítero Severino a respeito de finanças na igreja. Ele vai mostrar a vocês como é que funciona a dinâmica financeira da Igreja Presbiteriana de Fragoso. Eu quero começar então, além de cumprimentando vocês, saudando vocês com a graça e a paz, vamos começar também orando. Pai amado, nós te agradecemos por esta noite, te bendizemos pela graça, a honra, o privilégio que temos de podermos falar contigo e usando estes recursos que estão em nossas mãos, a internet, o celular e o Google Meet, podermos nos aproximar uns dos outros. Temos irmãos aqui geograficamente distantes, mas unidos, estamos num só coração para te conhecer mais, para aprender mais sobre o Senhor. Abençoa-nos, portanto, dando-nos sabedoria e nos ajuda em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Então, esta é a nossa última aula. Nós temos bastante material no YouTube, que foi gravado. E aqueles que quiserem, né, desejarem, podem buscar lá, Igreja Presbiteriana de Fragoso. Na playlist Curso para Novos Membros, está lá, tem lá bastante material. Tem aula de 1 hora, tem aula de 1h20, 1h40, tem aula de 2 horas. E foi, graças a Deus, uma participação muito boa de vocês. Tivemos, assim, uma interação muito legal. Hoje, talvez seja o dia que nós temos menos irmãos. Semana passada nós não tivemos, né? Por conta da programação aí de véspera de feriado. E hoje, irmãos, nós vamos conversar um pouquinho sobre a Igreja Presbiteriana de Fragoso. E eu vou passar para vocês um pouco da visão e da missão da igreja. E a gente pode aqui discutir, conversar, pode meditar um pouco sobre algumas coisas e pensar sobre a nossa realidade hoje, tá? Bem, antes de nós irmos para o material que eu separei para vocês, eu queria então conversar um pouquinho sobre a história da igreja de Fragoso. É claro que a minha memória não é 100%, então eu vou passando aqui algumas informações para vocês, só para a gente situar. Bem, a Igreja Presbiteriana de Fragoso, ela é filha da Igreja Presbiteriana de Rio Doce. Na época, nós éramos presbitério de Olinda. O presbitério de Olinda tinha pelo menos 12 igrejas no período lá de 2000, nos anos 2000, né? Meados dos anos 2000. A Igreja de Fragoso, então, ela começou com a iniciativa de um grupo de homens da UPH, né? União Presbiteriana de Homens, da Igreja Presbiteriana de Rio Doce. Esses irmãos queridos faziam cultos nos lares. E um dos lares que eles faziam, pelo menos uma vez por mês, era o lar de um recém-convertido, através do trabalho deles, né, da UPH, que era o nosso querido irmão Cardoso, José Cardoso. Cardoso era um homem recém-convertido. Deus tinha livrado ele de uma vida terrível, trazido ele para a luz, e a sua casa então passou a ser o ponto de encontro, onde os irmãos, uma vez por mês, faziam uma festa, levavam os instrumentos e um pregador, as cadeiras, e faziam lá o culto. Era muita gente da igreja, né, presbiteriana de Rio Doce, muita gente da família, né, de Cardoso, alguns vizinhos participavam vez por outra, mas o trabalho era esse. Então, no período de 2007, naquele ano, eu visitava o trabalho, tinha ido pregar algumas vezes, e Deus começou a propor no meu coração investir
neste bairro, né, no bairro de Fragoso, na plantação de uma igreja. Eu era seminarista do último ano, 2007, estava me dedicando quase que exclusivamente à minha monografia, era recém-casado com Catiane e naqueles dias eu estava focado, né, no término do meu curso e também pedindo a Deus orientação sobre o meu destino, né, o que eu deveria fazer após a ordenação. Eu tinha a opção de continuar na igreja de Rio Doce, né, como pastor auxiliar, e também tinha a opção, que foi esta que o Senhor tocou no meu coração, de plantar um novo trabalho. A igreja de Rio Doce é uma igreja que plantou duas igrejas, né, pelo menos uma igreja diretamente, foi a Igreja Presbiteriana de Maranguape II, e também colaborou na plantação da Igreja Presbiteriana de Maranguape I. Mas o último trabalho da igreja de plantação tinha sido Maranguape II há pelo menos 10 anos antes de Fragoso. E agora iniciaria um novo processo, né, de plantação. Foi quando então eu conversei com o pastor da igreja, né, na ocasião, pastor titular, junto com o conselho, e transmiti para eles o meu desejo de não ficar como pastor auxiliar na sede, mas ser pastor auxiliar num processo de plantação de igreja lá em Fragoso. A gente investiria e dedicaria mais tempo na evangelização do local e deixaria de ser um trabalho mensal para ser um trabalho mais contínuo. Então, coincidentemente, num culto, né, da casa do irmão Cardoso, eu conheci o dono de um galpão que ficava na avenida. O nome dele é André, né, o pessoal chama carinhosamente de André Gordo, né? E André tinha um galpão, que era um mercadinho que ele tinha anteriormente fechado, e conversando com ele informalmente, ele colocou o galpão à disposição, colocou as condições e tal, detalhes aí contratuais, né, que a gente poderia ter. Então nós investimos e tivemos um tempo de conversa com ele e decidimos então ficar com o local. Então pegamos o local, temos um grau danado, colocamos janela, porque era um galpão fechado, e ajeitamos um monte de coisa, enfim, para nós podermos iniciar o trabalho mais efetivo, né? Então nós começamos as programações. O primeiro culto foi num sábado à noite. A data lá foi 8 de março de 2008. Eu fui ordenado no final de 2007. Então já o meu processo de ordenação já era trabalhando, né, a organização do galpão. A gente começou em fevereiro a organização do galpão. Então foi a ordenação, o mês de janeiro pensando e colocando as coisas no papel, e o mês de fevereiro a gente já foi investindo no local para que ele estivesse apto para receber as pessoas. Então fizemos o primeiro culto no sábado à noite. E claro, como vocês sabem, o culto num processo de plantação geralmente tem muita gente, né? Mas muita gente da igreja mãe. Então no sábado à noite a gente fez o culto para sentir como ia ficar, e no domingo a gente não fez nada. No outro domingo é que nós iniciamos realmente os trabalhos na igreja de Fragoso. E aí, agora na congregação, né, podemos dizer assim, ou num projeto de plantação, por assim dizer. E aí foi quando a gente sentiu que, na verdade, a gente só tinha praticamente uma pessoa, que era seu Cardoso, né, convertido. O pessoal do conselho lá de Rio Doce, na ocasião, né, autorizou que a gente formasse uma equipe, que essa equipe teria um certo nível de autonomia e prestaria contas ao conselho, né? Então, como parte dessa equipe que desceu comigo, né? A gente fala desceu porque Rio Doce ficava mais alto que Fragoso, né? Então, que veio de Rio Doce para cá, veio o presbítero Severino, né? Que é primo de Cardoso, que é cunhado de Cardoso, perdão, e a irmã Gorete. Nosso irmão Fábio Henrique, né? Que na época era membro, né? Hoje pastor, auxiliar da igreja de Rio Doce.
Veio o Nininho e Nilza, um casal muito querido, né? Nininho e Nilza. É, Veio também conosco Edinaldo e a esposa dele na ocasião. Alguns desses irmãos já não estão mais conosco, né? E Franklin Ellen. E também, logo no comecinho, era o período da conversão de Luciano. Então, o Luciano também passou a colaborar conosco lá, a participar. E aí a gente foi começando com muitos trabalhos de evangelização, uma evangelização abundante, nos sábados, durante a semana, visitando a comunidade, conhecendo as pessoas. Então a gente montou um projeto que até hoje a gente faz, né? Agora, depois da pandemia, a gente parou um pouquinho, mas vamos voltar a fazer. Que a gente chamava de Jesus Vida e Saúde, onde a gente colocava lá aferição de pressão, aferição da glicose, serviços de conserto de óculos, trabalhos de, de, de evangelização, né? Entrega de folheto, frutas para o pessoal passar e pegar, um cafezinho e tal. Então, uma forma de nos aproximarmos da comunidade. Isso foi muito legal, atraiu muita gente, e fora os trabalhos que nós fazíamos para as crianças, que era um trabalho muito forte. E o Senhor foi abençoando, né? Muitas pessoas foram se aproximando. Lembro que na época, o presbítero Fábio aí vai se lembrar bem, na época tinha uma menininha que se aproximou e começou a fazer amizade. De repente, essa menina trouxe uma carrada de gente, né? E essa menina é Edilaine, né? Que é irmã de Carol, não está mais conosco na igreja, mas Edilaine convidou os filhos de Fábio, e depois o Fábio foi se aproximando, e outros irmãos foram chegando, né? Vizinhos do local onde nós nos reunimos, como as filhas as netas da irmã Yara. E as crianças foram trazendo os adultos, assim, foi algo maravilhoso. E aí muitas pessoas foram se aproximando. Eu não vou citar tantos nomes assim, porque possivelmente eu esquecerei de muitas pessoas, né? Mas aí através do trabalho com as crianças, desse trabalho de ação social, né, e o fato de nós estarmos na avenida ajudou muito no começo do trabalho na igreja. Isso foi muito, muito proveitoso. Tivemos então, depois de quase um ano, acho que pouco depois de um ano, né, o primeiro batismo. O primeiro batizado da igreja foi nosso irmão Cardoso, que a gente diz que ele é o membro número um, né? E na mesma ocasião foi batizado também o presbítero Luciano. Na época, né, não era presbítero, logicamente. E depois outros irmãos foram acrescentados, recebidos, né? Alguns já tinham sido batizados em outras igrejas. Então nós recebemos a irmã Yara, depois recebemos o presbítero Fábio, Araci, família. Outros irmãos foram se aproximando e a igreja começou a crescer. Então, depois de um ano e pouco, o dono do galpão pediu o galpão de volta, tinha um outro projeto aí, e nós achávamos que iríamos ficar sem lugar, fomos para margem da comunidade de Fragoso, onde funcionava uma escola, né? Dona Miriam nos cedeu o espaço, né? Nós fizemos um acordo de colaborar com a manutenção do local, né? E fazer algumas melhorias, e nós ficamos à margem aí da comunidade, mais voltado para o lado de Rio Doce, né? E, e para nós ali foi meio que chocante sair de um local para o outro em pouco tempo, porque o trabalho estava crescendo, né? Nós já tínhamos aí, nesse período, um trabalho de oração, nós já tínhamos a escola bíblica dominical pela manhã e o culto à noite. Nesse período, irmãos, a igreja de Rio Doce ficou sem pastor, né? Por situação, motivo de força maior, sem um pastor titular, e nesse período eu precisei dar assistência, né? Eu estava focado aqui em Fragoso, mas precisei voltar para Rio Doce e dar um suporte lá. Então eu ficava dos dois lados. Então, para vocês terem uma ideia,
Eu morava depois da igreja de Rio Doce, então passava andando, vinha de manhã cedo andando com o pessoal, com o Catiane, passava pela igreja de Rio Doce, ia lá para Fragoso, abria o galpão, limpava, arrumava, tal, porque na época não tinha estrada pronta, né? E no inverno era muita lama, no verão muita poeira, né? Então a gente ia para lá, abria a igreja, limpava, tal. É, na época eu, Catiane, Luciano, Nininho dava uma força muito grande. Irmãos que eram seminaristas também iam dar uma força. A gente limpava o local, arrumava o local e muitas vezes Catiane é quem dava reflexão na escola dominical, é, e outros irmãos também ajudavam no louvor. E aí a gente ia fazendo, porque eu tinha que abrir o local e voltar para a igreja de Rio Doce. Às vezes eu ia pregava na igreja de Rio Doce, voltava para dar aula em Fragoso. E tudo isso andando, né? Vocês imaginam como era doideira, né? Na época, Nininho tinha uma moto, acho que até hoje tem moto, né? Mas na época ele tinha uma moto e muitas vezes a gente precisava voltar, né? Sair de um local para o outro, era aquela correria. Até que depois a coisa ficou mais estabilizada, né? Na igreja de Rio Doce, e a gente pôde continuar. Mas até a emancipação, eu fiquei colaborando nas duas igrejas. Isso é bem cansativo. Os irmãos terem uma ideia, eu acho que eu passei 5 anos sem ter férias, 4 anos, coisa assim. Aí depois das minhas primeiras férias eu só consegui tirar 15 dias. Nessa época também Catiane trabalhava, estudava, foi a época que o avô dela também adoeceu, então era bem cansativo pra gente, mas nós não desistimos, né? Então passamos um tempo nessa escola e cerca de 3 anos, pouco mais de 3 anos, e na escola nós estávamos juntando dinheiro para poder comprar um terreno. Sempre que nós íamos na casa do presbítero Fábio, tinha um matagal de lado da casa, bastante mato, assim, era bem grande, bem ermo, né? O pessoal às vezes usava indevidamente o local, né? Vocês devem saber para quê. E, e sempre a gente comentava, rapaz, aqui ia ser muito bom se a gente pudesse fazer a igreja nesse local, um espaço grande e tal, né? E ficamos um tempo correndo atrás para saber quem era o dono, até que nós descobrimos quem era o dono. A gente tinha um valor relativo na conta, né? Não era coisa tão grande, mas também o terreno da forma que estava não valia tanta coisa, né? Era bem esquecido e tal. Tinha poucas casas ao redor. Então, surpreendentemente, no dia do aniversário da igreja, né, de Fragoso, da congregação, o corretor liga para mim dizendo que o dono tinha aceitado comprar, vender o terreno. Nessa época, né, a gente estava na escola, e na escola, que a gente tinha ficado um pouquinho triste de ir para lá, mas foi na escola que Deus nos deu a oportunidade de a gente crescer ainda mais, principalmente com o trabalho com as crianças, porque vocês sabem que a melhor estrutura para você começar uma igreja é a estrutura de uma escola, que tem as salinhas divididas, geralmente tem um pátio onde você pode reunir o pessoal, tem os banheiros e tal. Então ali a gente deu uma crescida boa, isso é muito legal. Fazíamos eventos assim, de reunir 250 crianças, tal, um negócio extraordinário. As nossas EBFs eram um carro-chefe, né? Chegou um tempo que a gente fez até 2 EBFs no ano. Foi um negócio assim maravilhoso. Enfim, quando foi no dia do aniversário da igreja, da congregação, então o corretor liga para mim e diz: Olha, ele está disposto a vender o terreno. E a gente fez uma negociação prévia, conseguimos comprar o terreno, fizemos a assembleia na igreja de Rio Doce, a igreja aprovou, compramos o terreno, que hoje nós estamos estabelecidos, né? Pouco tempo depois da compra do terreno, nós fomos percebendo que já estava chegando o tempo, né, por algumas razões, de nós sairmos do local. Então, embora nós tivéssemos um projeto de construção bem legal, a gente precisou realmente entrar no terreno e fazer do jeito que a gente podia fazer para ficarmos abrigados. Então, um bom tempo que a gente passou lá em Fragoso, acho que os primeiros meses,
a gente puxava energia lá da casa do presbítero Fábio. O presbítero Fábio deve lembrar desse período, né? E a gente precisava ter um certo cuidado para não puxar muita energia, né? Porque às vezes a energia oscilava um pouquinho, a distância dos fios, tal, e a sobrecarga. Mas a gente, durante algum tempo, ficou lá na casa do presbítero Fábio, puxando a energia, às vezes até reunir os jovens, os adolescentes, não tinha espaço, né, no local, então se reuniam lá na varanda do presbítero Fábio. E depois nós iniciamos mesmo o processo de construção mais forte. E aí, irmãos, foi trabalho, mais trabalho. Deus foi nos abençoando. Nesse período, a gente não parava também de evangelizar. Era construção, evangelização, a assistência social, treinamento de diáconos, treinamento de presbíteros. Para vocês terem uma ideia, os diáconos, nós treinamos durante 5 anos os diáconos, antes deles serem ordenados. Uma semana eu treinava diáconos, outra semana eu treinava presbíteros. Geralmente nas terças-feiras. Tínhamos na quarta-feira a oração, tínhamos eventos no sábado, tínhamos escola bíblica no domingo pela manhã e pela noite. E a construção da igreja era quase que todos os dias funcionando, praticamente todos os dias funcionando, e Deus abençoando ali o trabalho em Fragoso. Isso tudo vocês imaginem, a rua sem ser asfaltada, principal, período de chuva era muita lama, período de verão era muita poeira, então nós passamos por muitas tribulações ali na comunidade de Fragoso, e a gente não reclamava, porque a gente entendia que tinha gente que não apenas visitava, né, como nós íamos lá e voltava, mas tinha gente que sofria lá mesmo, né? Como até hoje sofrem em alguns aspectos, mas hoje bem menos do que antes. Mas foi muita luta, muito trabalho, muito esforço, e até que em 2013 nós fomos emancipados, né? Então, o presbitério, na época, o presbitério de Olinda, entendeu que nós tínhamos uma liderança, que nós tínhamos certa condição financeira para manter parte, né? Que são duas exigências na igreja presbiteriana para se tornar a igreja emancipada, é ter liderança autóctone, né? Ou uma liderança própria, que pudesse desenvolver o trabalho, nós tínhamos, mas a questão financeira aí nós tínhamos certa dificuldade, né? Pela carência da própria comunidade. Então o presbitério decidiu fazer um desmame conosco. Ela ajudava, o presbitério ajudou durante 5 anos e a cada ano ia diminuindo o valor que ajudava à medida que a igreja ia crescendo. Então foi muito legal essa forma que o presbitério de Olinda fez conosco, para que a gente chegasse até o desmame total e pudesse ser de fato independente financeiramente. Nós tivemos então os primeiros ordenados, né, presbíteros, oficiais da igreja, foram os presbíteros Fábio, Severino, Franklin, foram os 3 primeiros presbíteros da igreja. Fábio, Franklin e Severino. E tivemos os primeiros diáconos da igreja. E nós tivemos a honra de ter nosso irmão Cardoso, né, diácono, o diácono Luciano, hoje presbítero, né, mas primeiramente ele foi ordenado diácono. Os diáconos, o diácono Amauri, depois nós tivemos os diáconos o Edson e Eduardo. Foram os cinco diáconos primeiro eleitos pela igreja. Então nós tivemos aí 3 presbíteros, 5 diáconos. Essa era a equipe principal da plantação da igreja de Fragoso, da organização da igreja presbiteriana de Fragoso. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, alguma curiosidade aí. Fiquem à vontade. Daqui a pouco eu vou parar a parte histórica e a gente vai entrar na parte da visão e da missão da igreja. Mas se quiserem fazer algum complemento, o presbítero Fábio, Marcelo estão conosco há mais tempo, ou os irmãos que estão conosco há menos tempo, mas querem tirar alguma dúvida, procurar saber alguma coisa, fique à vontade. Sei que
Os outros irmãos, né, tirando aqui Fábio e Marcelo, que participaram do início lá com a gente, os outros quatro estão envolvidos aí num projeto de plantação, né? Lá em abril. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Vou deixar a palavra com você. Nadinha, irmão, vocês não querem saber de nada. Pastor, qual, qual os maiores desafios pessoais e que o senhor acredita que em equipe que vocês encontraram nesse processo de plantação? Então, Felipe, Fragoso trazia para nós principalmente um desafio cultural, sabe? Como até hoje traz. Nós, todos da equipe, né, nós tínhamos vindo da igreja de Rio Doce. Embora Rio Doce seja coladinho com Fragoso, o bairro de Fragoso é um bairro de divisa. Durante muito tempo, como vocês sabem, né? Durante muito tempo, Fragoso, a gente não sabia de quem era, se era de Olinda ou se era de Paulista. E todo bairro de divisa traz as suas complexidades, porque a infraestrutura era baixíssima, nós não sabíamos a quem recorrer para reclamar alguma coisa, né? Até hoje sofre com abastecimento de água irregular. Então, até a própria realidade assim da criançada, né? Hoje está um pouco menos, mas antigamente as pessoas criavam os meninos soltos, né, em Fragoso. Então, para a gente isso era muito diferente, porque em Rio Doce os meninos iam com os pais para a igreja. Em Fragoso, os meninos iam e depois traziam os pais. Às vezes os pais, nós já tivemos casos de pais que nunca pisaram na igreja e os filhos participaram da igreja desde pequeno, né? Nós temos um caso lá, né, de criança que o pai e a mãe praticamente só foi na porta da igreja a vida toda, enquanto a criança passou 10 anos conosco, para vocês terem uma ideia. Então era uma questão interessante, assim, a diferença cultural, embora, né, nós estivéssemos em bairros colados. Mas você vê ainda em Fragoso, há um tempo atrás, animais soltos na rua, né? Cavalo, vaca, porco. Então, tinham pessoas, não da igreja, né, mas da vizinhança, que tinham sido atingidas por vaca. Às vezes até no terreno da igreja no começo, né? O pessoal botava os animais lá dentro, né, para comer capim. A questão por ser um bairro assim um pouco mais esquecido, né? Então as pessoas achavam que era um bairro perigoso, né? Na verdade, Fragoso nunca foi um bairro perigoso, sempre foi um bairro esquisito, né? Por falta da infraestrutura. Mas a gente conseguia entrar e sair sem ser mexido, sem ser tocado, sem ser. A gente nunca teve casos de pessoas assaltadas na igreja, no bairro de Fragoso. A gente nunca teve furto. É interessante, né? Porque em outras igrejas, a gente vê direto as igrejas sendo furtadas, a gente vê direto as pessoas indo para o caminho da igreja e sendo abordadas. Nós nunca tivemos isso em Fragoso. Isso é uma coisa que a gente se gaba, assim. E isso são diferenças, né? Que a gente percebe de outros bairros, de outras comunidades. E, claro, saber lidar, né? Com pessoas mais carentes, com pessoas mais pobres. A gente tem muita pobreza em Fragoso. Eu sei que tem em todo lugar, né, mas essa é a nossa experiência. E você precisa aprender a lidar com pessoas carentes, sabe? Porque em algum aspecto, se você não tiver um envolvimento mesmo, né, não procurar se envolver com a vida da pessoa mais carente, ela acaba utilizando a igreja apenas como um meio de obtenção de recursos e pouco interesse pelo evangelho. Então, você precisa ter um cuidado, até para ajudar alguém, você precisa ter um certo cuidado, porque você pode estar com a intenção de ajudar, mas acabar atrapalhando aquela pessoa. Então, às vezes a gente sentia dificuldade, assim,
Se você faz uma entrega de alimentos, vai todo mundo. Mas se você oferece um curso para a pessoa melhorar de vida, praticamente não vai ninguém. Então a gente começou a perceber essas questões também. E outros detalhes, né? Por exemplo, eu lembro que uma vez, acho que foi na primeira EBF, o pessoal da equipe ficou bem frustrado, que foi uma cena bem forte, assim. Porque um amigo nosso trabalhava com brinquedos, né? Fazia parte da equipe, e ele trouxe um saco de bolas, essas bolas dente de leite, né? Não sei se se chama hoje dente de leite ainda. Aquelas bolas branquinhas, bem bonitinhas. E aí ele levou, acho que tinha umas 10 bolas. E era o último dia de EBF. Então, como não dava para todo mundo, aí ele decidiu o pessoal decidiu fazer um sorteio. Quem acertasse as perguntas sobre os personagens ganhava uma bola. Rapaz, aquilo foi um desespero. Porque todo mundo queria bola. E foi menino chorando. E foi mãe dizendo: olha, meu filho nunca mais vem aqui porque ele não ganhou uma bola, tal, não sei o quê. Então a gente, logo no final da EBF, essa estratégia a gente precisa mudar, porque as pessoas não compreendem, né, que a igreja não é um local onde onde ela vai sempre receber presentes. Tem essa ideia, sabe? Se lidar com pessoas mais carentes, tem essa ideia de que a igreja é um local que tem a obrigação de me ajudar financeiramente, de me socorrer financeiramente, mas pouca busca pelo evangelho, como naturalmente o homem é, né? Então essas coisas são interessantes, sabe? Características, tal. Ao mesmo tempo, um bairro muito afável, né, de pessoas muito respeitadoras. Então, eu já tive casos de. Teve uma vez que eu tinha saído da casa de Rubem, acho que era 11h30 da noite, e estava muito escuro aquele período, era um período chuvoso, e Catiano ligou para mim dizendo: amor, tô indo no hospital porque eu tô com asma. Então eu fui para sair da casa de Rubem, já preocupado em ir para casa. Eu acho que eu ia, mas a gente morava lá em cima, né, perto da, da, da associação, eu ia levar pelo menos 25 minutos andando. No mínimo, no mínimo, se eu fosse andando rápido. Então eu disse: meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Quando eu cheguei na esquina, então, simplesmente cheguei na esquina, um cara disse assim: vai pra onde, pastor? Eu disse: rapaz, vou lá pra cima. Ele disse: pois eu vou lhe levar em casa. Então me levou em casa e até hoje eu não sei quem é essa pessoa. Eu fui conversando com ela, fiquei com vergonha de perguntar o nome. Ela tava de capacete, eu botei o capacete que ela tinha também, pronto, me levou, me deixou lá, né? Foi conversando comigo algumas coisas e eu tentando captar quem era, não consegui captar. Pode ter sido até um anjo, né, que me levou para lá. Mas eu não sei realmente até hoje o nome do anjo que Deus levantou. Mas sempre foi assim, então, de pastor entre, venha tomar um café, das pessoas abraçarem, das pessoas respeitarem. A gente, graças a Deus, tem essa bênção, né, de ter um bairro de pessoas muito, muito queridas. Pastor, Foi não, presbítero Fábio? uma das coisas também muito importantes que aconteceram, né, com a presença da igreja naquele lugar, e eu sou prova disso, né, porque eu moro lá há 25 anos, foi assim, a igreja serviu como um referencial para o desenvolvimento daquele lugar, né, porque depois da igreja, até mesmo pela forma, né, porque é a partir do seu jeito de ser, né, pastor? Incluindo todos os outros, mas porque na época ainda já existia algumas outras igrejas, mas era mais do ramo pentecostal, né, o pentecostal e tal. Aí tinha aquelas exigências que a gente conhece, né? Já a presbiteriana, ela é assim, mais amigável, mais, né, mais de chegar junto, de conversar, de, né, criar aquele clima amigável e bem tranquilo. Então, eu percebi, né, que com o tempo as pessoas foram criando assim tanto um respeito como uma amizade, embora não houvesse assim tanta presença, né, principalmente dos pais, como foi mesmo falado, né, que era mais as crianças, mas de uma forma assim mesmo um pouco distante, digamos assim, mas as pessoas admiraram
passaram a admirar a igreja presbiteriana. E depois de um tempo, eles, né, quando a gente começou também a construir, isso foi um incentivo tremendo para eles também começarem a construir ao redor. E aí houve um desenvolvimento tremendo, né? Não foi isso? Verdade, Previto, verdade. E um detalhe aí que o senhor falou, à medida que a gente vai conversando, a gente vai lembrando, né? Quando nós chegamos lá no terreno, praticamente tinha duas ou três casas e valorizou toda a área lá. Também essa questão da simpatia, né? De ter uma igreja simpática às pessoas, né? As visitas que nós fazíamos, né? Nós tivemos casos aí no, no, no meio do treinamento para diáconos, a casa de um irmão da Assembleia de Deus incendiar e a gente ir lá visitar e ainda dar um voucher para ele ir no armazém comprar material para poder restabelecer a casa. O andar na comunidade mesmo, né? O poder lidar com as pessoas sem ser de uma maneira impositiva, né? Chata, inconveniente. Tudo isso foi importante. A questão, o presbítero Fábio lembrou bem aí, nós fomos carro-chefe aí na cobrança na época do prefeito Júnior Matuto, para que a estrada saísse, né? O material havia chegado, parte da obra tinha começado, depois tinha parado, e a principal rua da comunidade estava terrível, terrível mesmo, né? Alguns irmãos ainda chegaram, né, a pegar a estrada onde a gente precisou passar com lama até as canelas, às vezes, muitas vezes, né? A gente precisou cancelar atividades. A única coisa que a gente combinava era assim: o dia do Senhor a gente não vai cancelar, mas muitas vezes a gente precisou cancelar a oração na quarta, na quinta, cancelar reuniões de grupo pequeno, por impossibilidade mesmo de passar no local, porque Fragoso é um vale, né? Então a gente passou por maus bocados ali. E a gente teve o privilégio de receber, né, o prefeito da cidade lá na igreja e fazer algumas cobranças a ele. E, de fato, depois que a gente cobrou, a obra saiu. Então, eu creio que a gente teve um papel importante, né? O, também a influência da igreja no posto de saúde, né, por meio de Valdira. Então, a gente fez muito trabalho em parceria com o posto de saúde. A gente fez aquele teste de filariose, né? O teste de filariose foi um sucesso que a gente teve mais de 350 pessoas na igreja num dia de semana após as 10 horas. Foi um negócio assim extraordinário. Bem, trabalhos com posto, de receber médicos no posto, o pessoal ir para lá, de colocar de fato a igreja à disposição, né, da comunidade. E sempre foi um propósito nosso também, de deixar com que o nosso espaço fosse usado para o benefício da comunidade, deixá-lo menos ocioso possível, né, mais ativo possível. Esse foi um diferencial também. Maravilha. É verdade. Se um dia alguém escrever um livro sobre Fragoso, certamente vai envolver essa história toda. Verdade, prefeito, verdade. E é muito bom, né? É muito bom para nós fazer parte dessa história, porque esse é um dos nossos propósitos, né? Ser uma igreja relevante para a comunidade, de forma que, se hoje a igreja de Fragoso deixasse de existir, faria falta, né? Eu creio que é muito ruim quando, caso uma igreja viesse a deixar de existir, ela não fizesse falta nenhuma na comunidade. Algumas vezes, alguns colegas pastores fizeram os testes, né? De vir para Fragoso sem saber o endereço e sair perguntando na rua. E embora nós estejamos não na avenida, né, mais escondidos, dificilmente, né, alguém mora ali em Fragoso e não conhece a igreja presbiteriana. É muito difícil. E isso é muito bom. É claro que queremos tornar, né, o nome de Jesus, principalmente, o nome da igreja cada vez mais conhecido, né?
mas hoje nós cremos que temos uma relevância para a vida da comunidade. E queremos ter mais. Esse é um ponto interessante, né? Nós sempre estamos inconformados. E isso é essa inconformação, né? É um combustível que, que fortalece a nossa perseverança no trabalho. É verdade isso daí, pastor. E com relação a ser uma referência, porque eu sou prova disso, né? Como eu já disse antes, moro muito tempo ali. A principal referência quando se dá em relação às ruas de Fragoso ali por perto é exatamente a igreja presbiteriana. Amém. Amém. Maravilha, irmãos. Bem, então eu vou passar para vocês alguma coisa a partir de agora. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Fique à vontade aqui, senão eu vou passar para o material. Fiquem à vontade mesmo, podem participar. Presbítero Luciano, seja bem-vindo. Chegou há pouco tempo. Deus o abençoe. Muito bem, então estamos satisfeitos, né? Eu vou. Opa, Marcelo. Marcelo vai falar? Boa noite a todos, graças a paz. Boa, meu irmão. É emocionante, né? Emocionante a gente estar escutando tudo que Deus tem feito nas nossas vidas e na vida da Igreja Presbiteriana, né? E é que eu só escutando aqui, quase caindo em lágrimas aqui, sobre a história, né? Eu no galpão, eu não acompanho no galpão, eu sou do tempo da escola e vejo o trabalhar de Deus, né? Mesmo com as dificuldades lá na escola, né? Mesmo abrindo as portas lá, mas devido a não ser nosso espaço, passar por algumas dificuldades. E aí Deus foi a cada dia acrescentando, né? E a gente chegou aí nesse terreno e Deus tem feito maravilhas aí. E é uma igreja que é, anda junto com os projetos sociais, né? Por isso que é uma igreja, não que seja melhor do que as outras, mas uma referência aí na comunidade. E eu lembro bem que muitas vezes a gente chegava e perguntava, e dizia, é a igreja do pastor Diego, é? Por Diego tá bem influente aí na sociedade, e o pessoal sempre dizia isso, não dizia nem presbiteriano. Hoje em dia é assim, né? Antigamente é a igreja do pastor Diego, é a igreja do pastor Diego. E aí foi bênção, né? O que Deus fez. E graças a Deus, eu, né, através da igreja, tenho crescido muito, minha família, né? E outros irmãos aí. Eu louvo a Deus pela essa igreja aí, sendo influência aí, né? Na comunidade, Amém. nas crianças, nos adultos, né? E aí, Deus tem feito maravilha no nosso meio. Era Amém, isso que eu Marcelo. queria. Amém, meu amém. Olha, eu estava lembrando aí quando você falava, Marcelo, para mim também é emocionante lembrar dessas histórias de Fragoso. Eu estava lembrando quando eu quebrei o braço, né? Eu quebrei o braço, fiquei com aqueles ferros no osso, né? Os fixadores externos, o pessoal chama de gaiola, né? E aí eu Foi no lembro acampamento. que. Aí, Não foi no acampamento, não foi? foi no acampamento, foi. Foi uma tentativa de homicídio que eu sofri jogando bola. E eu lembro que quando eu estava passando lá em Fragoso, com o braço quebrado, né? Indo pregar, acho que eu lembro que era até um desafio botar a camisa por cima daquilo ali, né? Que eu tinha que botar uma parte da camisa e a outra eu tinha que passar bem devagarinho por cima dos ferros e, claro, tinha que ser camisa de manga curta, né? Aí eu lembro que eu passando uma vez na frente do bar, o pessoal tava com som alto, aquela anarquia toda. Mas, rapaz, os bebês me pararam. E era tanto abraço, tanto beijo. E teve um que chorou. Pastor Diego, o que foi que fizeram com o senhor? Pelo amor de Deus. Aí eles me abraçando e um me beijava. E dizia, pastor, pelo amor de Deus, o que aconteceu com o senhor? E lá vai eu explicar. E nesse dia eu cheguei na igreja, o culto era de 6 horas. Eu cheguei na igreja umas 6h20. Então essa característica que eu creio que não é só minha, certo? É característica de toda a igreja, né? A gente sempre entrou nos bares, a gente sempre entrou nas bocas de fumo, a gente anda por aqui de cara limpa. É claro que a gente mantém, né, um respeito também, a gente não quer bater de frente com nada, nem com ninguém. A gente quer apresentar o evangelho, né?
Nosso papel é ser igreja. Mas isso sempre foi legal, porque a gente tem a simpatia da comunidade. Muitas vezes a gente já tirou bêbado no meio da rua. Eu lembro uma vez que eu estava voltando, não sei se foi com o Luciano, eu não lembro quem foi que estava voltando comigo uma vez, e uma pessoa da comunidade tinha caído e de moto, alcoolizada, e a veia tinha estourado, e a gente estancou ali o sangue, depois, sabe? E aí, poxa, aquele cara até hoje, quando me vê, ele me abraça, sabe? Então a gente passa nos bares, fala com todo mundo, conhece os maconheiros, os pinguços, né? Então essa é uma característica nossa que é muito legal, que a gente nunca perca isso, né? De ter a simpatia das pessoas. Teve um, a gente teve um caso, eu vou lembrar aqui o caso de Luiz, né? Luiz é interessante porque a mãe de Luiz era espírita e mesmo sendo espírita, ela queria que os filhos dela fossem criados na igreja presbiteriana. Então eu lembro que Luiz, desde pequenininho, né, principalmente quando era menorzinho, depois ficou mais velho, foi tendo mais autonomia, né? Mas quando era pequenininho, a mãe dele acordava de manhã e dizia assim, olha, você quer ir para a igreja ou quer brincar? Aí ele tinha um irmãozinho, tem um irmãozinho, né? Que é homem hoje, claro. Dizia assim, eu quero brincar. Não, brincar não, você vai para a igreja. Se você não for para a igreja, você não vai brincar. E aí os meninos acabavam indo para a igreja, né? Então, mesmo sendo de outra religião, né, totalmente diferente, ela visitava, Dia das Mães ela ia, Dia dos Pais o marido ia, para receber a homenagem, uma coisa interessantíssima. E uma semana antes dela falecer, ela tinha um problema cardíaco, né? Faleceu em casa. Acho que uma semana ou 2 semanas antes, ela estava indo sentido Rio Doce PE15, né? E quando ela já estava quase chegando lá na PE15, o presbítero Geraldo, na época ele era presbítero da igreja de Casa Caiada. E é ginecologista, né? Então ele foi ginecologista de Catiano durante um tempo e obstetra também. Foi ele quem fez o parto de Gigi. Ele estava procurando a igreja, não tinha achado. E aí no meio do caminho, era um dia até de chuva, aí ele no meio do caminho veio uma senhora, né, que era a mãe de Luiz, e disse assim, a senhora conhece a igreja presbiteriana? Ela disse, claro, conheço, meu filho é do lá. Então diga onde é para eu poder chegar. Ela disse, não vou dizer não. Eu vou lá com o senhor, tem vaga aí no carro? Aí eles têm, tava ele e a esposa. Aí ela entrou no carro, veja, ela estava vindo para outro caminho. Mas ela entrou no carro e foi deixar ele lá. Coisa linda, né? E ele cultuou com a gente, pegou ainda uma parte do culto, mas foi ela, né, sendo espírita, e ele disse, olha, Diego, ela só falava bem da igreja. Isso de fato emociona, sabe? 2 semanas depois ele pregou o evangelho para ela, né? 2 semanas depois ela veio a falecer. Quem sabe, né, irmãos? Deus não tenha transformado o coração dela por meio da mensagem. E são esses os testemunhos, sabe? A gente tem muito testemunho, muita coisa boa para contar da igreja de Fragoso, muitas experiências internas também, né, de ajuda mútua, de auxílio mútuo. A igreja já socorreu muita gente, tanto membros como não membros. É uma igreja muito afável, uma igreja muito simples. A nossa receita assim, é muito curta e a gente nunca deixou nenhum irmão que nós soubéssemos passar necessidade sem que recebesse auxílio da igreja. A gente já ajudou outras igrejas, até da comunidade, né? A Igreja Batista uma vez foi invadida e levaram na televisão do projeto que atendia crianças. E na época a gente estava juntando dinheiro para construção, mas aí o conselho decidiu tirar parte daquele dinheiro para comprar uma televisão nova para a Igreja Batista. A gente comprou uma televisão nova para a Igreja Batista, deu a eles essa televisão. Então são experiências assim que marcam o coração. Se a gente, quem sabe até a gente não marca um dia, porque a Bíblia diz que nós precisamos contar as bênçãos, né? E quem sabe até no próximo aniversário da igreja a gente não faz uma roda assim, né, para conversar sobre essas coisas e poder relembrar um pouco. Só eu vou Eita,
Pois não, Eita, presbítero. pastor. Desculpe ter cortado Não, sua não, à conversa, vontade. mas acredite, eu estava aqui pensando exatamente em dizer isso, fazer o último comentário. Dizer assim, essa nossa conversa merece uma exposição num encontro especial, pastor. Como a gente já está começando a renovar, né? Vai ter aí o encontro de casais, teve aquele nosso encontro, eu acho que merece, porque essas coisas às vezes caem no esquecimento. E isso serve demais de estímulo, né? Para que as pessoas possam realmente assim compreender, acreditar e viver realmente assim, essa importância da união e dos efeitos que tiveram, né? Eu acho que vale a pena, viu? Pensa direitinho nisso daí, a gente ter um momento especial para estar relembrando tudo isso. Eu acho que vai ser bem importante. Amém, amém, amém. Eu acredito que vai ser mesmo. Veja, eu estou puxando aqui da minha memória, né, sendo auxiliado aqui por alguns de vocês, mas cada um tem uma memória diferente, né, da igreja e das experiências da igreja. Nós temos as células, né, nós temos os trabalhos que nós fizemos com idosos, com mulheres, situações internas, assim, abençoadoras, né. Eu lembro, por exemplo, da situação da mãe de Teógenes, né, que estava com câncer e não tinha ninguém, né, da família que pudesse ajudar, e a gente foi lá, fez uma reforma na casa, e os irmãos se revezavam para levar o almoço, para que ela pudesse ter um tempo mais de descanso, né? Depois ela veio a falecer, e até mesmo o enterro dela foi difícil, que foi num dia que o Recife estava embaixo de chuva, ninguém conseguia ir para canto nenhum, mas tiveram irmãos que pegaram aí alagamento em vários cantos, conseguiram ainda chegar. Eu não consegui, Catiane foi. Olha, coisas assim. Veja, cada um tem uma memória, né, afetiva, né, sobre a igreja, experiências. É claro que nós tivemos experiências ruins também, viu, irmãos? Difíceis, algumas que nós até queremos esquecer, mas nós tivemos tantas experiências boas que não contá-las seria desonesto para com a nossa história. Então, vamos propor isso aí, viu, presbítero? A gente fazer uma noite aí de comunhão, um cafezinho e uma roda bem grande para a gente conversar sobre a igreja. Amém. A gente aproveita e já deixa registrado no livro. É verdade. Marcelo? Ok. Ok, irmãos. Então eu vou passar para vocês aqui um material, vai ser bem breve, tá? É só para registrar aqui um pouquinho da nossa história. Deixa eu sair daqui. Sempre. Legal. Tá aparecendo aí para vocês, visão geral da IPF. Tá sim, pastor. Tá sim. Legal. Nossas crenças. Somos uma igreja cristã, herdeira da Reforma Protestante do século XVI. Ademais, subscrevemos as declarações de fé bíblicas que foram elaboradas no decorrer dos primeiros séculos do cristianismo. Em suma, assumimos integralmente as declarações de fé do Credo Apostólico, abraçamos ainda como símbolos de fé a confissão e os catecismos de Westminster, além de outros documentos cristãos. A Igreja Presbiteriana de Fragoso é uma comunidade cristã reformada, conservadora, tradicional e confessional, ligada à Igreja Presbiteriana do Brasil, cuja administração é regida pelo Manual Presbiteriano. Ao identificar-se como reformada, a Igreja Presbiteriana de Fragoso aceita como bíblicos os ensinamentos dos reformadores protestantes do século XVI e entende a premissa da reforma: Igreja reformada sempre se reformando.
como um desafio a tornar vivas em cada geração as verdades e práticas daqueles reformadores. Ela deseja adequar-se à realidade da sociedade e a exercer um serviço fiel, arrojado, dinâmico e impactante, sem aceitar ou utilizar quaisquer doutrinas ou métodos que firam os ensinos das Escrituras. Ao dizer-se conservadora, a Igreja Presbiteriana de Fragoso confirma sua crença nas Escrituras do Antigo e Novo Testamentos, como palavra inspirada por Deus, portanto, sem erros, infalível e suficiente. A Bíblia é o centro de sua vivência e sua única regra de fé e prática, superior a todas as filosofias e julgadora de todas as experiências. Ao considerar-se como tradicional, a Igreja Presbiteriana de Fragoso afirma que considera importante a história, tanto para compreender sua origem, quanto para refletir seus passos atuais e seu destino. Ela valoriza o passado, sem idolatrá-lo, e considera cuidadosamente todos os modismos, sejam eles culturais ou ministeriais. Quaisquer mudanças na vida comunitária devem ser consideradas à luz das Escrituras, pois nem sempre é sábio remover marcos antigos. Ao considerar-se ou identificar-se como confessional, a Igreja Presbiteriana de Fragoso assume como sumários de suas crenças e práticas os símbolos de fé de Westminster, Confissão de Fé breve e Catecismo Maior. A Igreja Presbiteriana sustenta que a Escritura é suprema e infalível regra de fé e prática, e também que a Confissão de Fé e os Catecismos contêm o sistema de doutrina ensinado na Escritura, e dela deriva toda a sua autoridade, e a ela, a Escritura, tudo se subordina. Por que existimos? A missão da Igreja Presbiteriana de Fragoso é glorificar a Deus, fazendo discípulos maduros e reprodutivos, cumprindo o grande mandamento e a grande comissão. Nosso lema é: adorando, servindo e proclamando a Cristo, fazendo discípulos, integrando-os à Igreja do Senhor, visando transformar a sociedade para a glória de Deus. Como aspecto, deste grande mandamento da grande comissão, nós entendemos a importância da adoração, tanto na devoção pessoal, como familiar, como também pública. Então a igreja compreende que glorificar a Deus é o mais elevado propósito da existência, aqui e na eternidade. A primeira ordenança divina é o mandado espiritual: amar a Deus sobre todas as coisas, celebrar seu amor e servi-lo de todo o coração. Serviço. Cremos que cada crente é um ministro do Evangelho, porém seu ministério precisa ser descoberto e aperfeiçoado para o desempenho do seu serviço, seja na igreja, seja na sociedade, tendo por alvo a glória daquele que o vocacionou. A segunda ordenança divina é o mandado social: amar ao próximo e estabelecer, nos termos do Criador, a família e a sociedade. Terceiro lugar, evangelização. Evangelizar é apresentar a Cristo no poder do Espírito, confiando os resultados a Deus. O termo querigma denota a ideia de uma proclamação verbal das verdades do Evangelho àqueles que ainda não as conhecem. Martíria traduz a proposta de se testemunhar com a vida, o procedimento e até mesmo com a morte, sobre o plano de Deus para a humanidade. Discipulado. Um discípulo reprodutivo é um seguidor de Jesus Cristo que influencia as pessoas à sua volta com a mensagem e os frutos do Evangelho. Através do ensino, buscaremos, através do ensino das Sagradas Escrituras, do exemplo de vida e do acompanhamento pessoal, instruir os cristãos em toda a verdade, a fim de que cada crente se torne semelhante a Jesus Cristo e preparado para treinar outros. Comunhão. Em um sentido geral, fomos separados do mundo para fazermos parte de um corpo, cuja cabeça é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada membro deste corpo tem o seu valor no meio da igreja. Utilizaremos todos os meios possíveis para acolher a todas as pessoas, integrando-as à vida comum do corpo de Cristo, a fim de demonstrarmos o amor de Deus. Que igreja queremos ser? Queremos ser uma igreja bíblica em sua prática ministerial,
autêntica em sua pregação e na administração dos sacramentos e na prática da disciplina e da oração, graciosa na comunhão e no mútuo pastoreio e relevante como agente de Deus no cumprimento das ordenanças da criação. Isso é o que nós almejamos como Igreja do Senhor. Essa é, irmãos, portanto, a nossa visão e a nossa missão como Igreja Presbiteriana de Fragoso. Os irmãos querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. A hora é essa, viu? Lindo demais, muito lindo. Perspectiva, muito, muito bom mesmo. Daqui a uns tempos está sendo feita, já está iniciando, né? Já está em andamento a história de Abreu, né? No caso. Exatamente. Isso. E precisamos registrar, né? A história de Abreu aí, bom que os meninos já vão fazendo um, um relato aí. Juliana, a gente está no finalzinho, mas seja bem-vinda, tá? Essa aula depois, se Deus permitir, vai estar no YouTube. Não se preocupe. Não precisa pedir desculpa, não. Papai do Céu sabe aí das lutas, né? Mas vai ficar no YouTube, tá? Aí você pode... Ah, eu sei. Tudo bem, Ju. Sem problema. A aula vai ficar no YouTube, depois você pode ter acesso a ela, tá? Que na verdade não foi nenhuma aula, hoje foi mais uma contação de história e agora no final a gente trouxe alguns princípios sobre a visão e a missão da igreja. Pois é, Anderson, é isso aí, é isso que a gente almeja. É claro que esses que nós colocamos aqui são valores, princípios, né? Missão, né, se encaixa na realidade de muitas igrejas e creio que é o desejo de Deus também para Abreu Lima. Abreu Lima precisa de uma igreja assim. Eu acredito que até tenha, mas precisamos de mais igrejas assim e que algumas igrejas retornem aí a esses valores e princípios da missão. Eu creio que essa proposta, né? Eu sei que às vezes as pessoas se apegam muito a métodos, né? Metodologias, estratégias, mas eu creio que o principal combustível, né? Que fortalece essa relevância da igreja é a vida da igreja na comunidade, no dia a dia. E aqui eu posso citar para vocês aqui sem falsa modéstia, né, a respeito da nossa igreja, né? Nós temos pessoas da nossa igreja que são referência na comunidade, referência mesmo, né? O presbítero Fábio ali na região, 25 anos morando no local, já participativo em questões sociais da comunidade, associação e tudo mais. Araci também, né? Quem não conhecia Araci ali na região é porque não mora, né, por ali. Mas aquela área lá, loteamento Fortaleza, né, Monte Sinai, ali próximo, conhece muito bem, né, e sabe da relevância e do testemunho, né, desses irmãos, né, criaram seus filhos no temor do Senhor e suas próprias vidas, né, caminhando na comunidade como exemplo. Então, nós temos Valtira, nós tivemos aí, durante muito tempo conosco, a irmã Yara, né, um testemunho vivo, assim, uma pessoa muito querida na comunidade. O testemunho de Cardoso, né, muitas pessoas anteriormente viam Cardoso numa outra vida, né, e a transformação que Deus operou na vida dele. Cardoso dava muito trabalho, né? Hoje é um homem que vive para cuidar da sua esposa, dedicado a ela. Isso é um testemunho tremendo, tremendo mesmo. Então, eu estou citando alguns irmãos aqui, estou sendo até injusto com outros, mas, mas é isso, é o que está vindo à mente agora, né? E assim nós queremos ser durante muito tempo e aperfeiçoar, né? Isso que eu falei anteriormente é uma realidade. Nós somos inconformados. Nós queremos mais como igreja. Então queremos aperfeiçoar os nossos trabalhos, colocar o que não está
funcionando para funcionar e ser cada vez mais relevante para a comunidade de Fragoso. E não apenas isso, viu? As coisas vão chegando aqui, eu vou lembrando, mas eu não vou me demorar muito nisso não, senão a gente vai ficar aqui até tarde. E a gente precisa fazer o encontro aí, né? Que a gente citou aqui para Vitor Fábio. Mas a igreja de Fragoso, pequenininha, pobrezinha, mas nós já mandamos ofertas para muitos lugares no mundo, né? Guiné-Bissau, Austrália, Romênia, países da Ásia, né? Nós já ofertamos para muita gente. Já saiu recursos nossos, né? De muito esforço dos irmãos para muitos lugares. Além disso, né? A igreja de Fragoso tem presidente do presbitério já há 6 anos, né? Então é uma igreja relevante no presbitério, relevante no sínodo, forte na evangelização. Para vocês terem uma ideia, enquanto muitas igrejas precisaram começar a filmar, né, os seus cultos a partir da pandemia, nós já fazíamos pelo Facebook antes da pandemia, mesmo com poucos recursos, né? Então, até hoje a gente tem uma mesa que tem 17 anos, para vocês terem uma ideia. E a gente faz milagre com essa mesa. Quando o pessoal ouve os nossos cultos, né, assiste, rapaz, vocês estão tirando água de pedra aí. Agora que Deus quiser, a gente vai conseguir comprar uma mesa nova. Mas é muito esforço, muita dedicação, muito trabalho, sociais, evangelísticos, em termos de edificação, congressos, acampamentos, tal. A vida de Fragoso é uma vida muito intensa. E nós louvamos a Deus por tudo isso. Nossas reuniões de oração, nossos grupos pequenos, e agora aí, com a graça de Deus, a plantação de um novo trabalho na cidade de Abreu. É isso, irmãos. Tá tanta coisa para falar, mas eu não vou comprometer mais a noite de vocês, não. Quero louvar a Deus por cada um que participou e o material fica gravado aí para que outros possam acompanhar depois. Deus abençoe a todos. Vamos orar? Querido Senhor, obrigado por esta noite. Abençoa cada irmão, cada irmã. Dá a cada um de nós uma noite tranquila de sono, renova as nossas forças, aumenta a nossa fé e a nossa esperança, Pai, de que Tu és, de fato, a solução para este mundo. E que o Evangelho que nos foi um dia dado, que transformou a nossa vida, é o recurso que nós temos em nossas mãos mais precioso, o tesouro do Senhor, para transformar as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. E pedimos, Senhor amado, abençoa a igreja de Fragoso, abençoa o trabalho do Oásis em Abreu Lima, para que nós possamos ser bênção e relevante nas comunidades em que estamos instalados. E que o Senhor derrame sobre nós da graça de Jesus, do amor de Deus e da comunhão do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém.